Convidamos para o nosso dispositivo de honra a Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, acompanhada do ex-Procurador-Geral da República, convidamos também para o nosso dispositivo o ministro Herman Benjamin. O ex-procurador-geral da República, Aristide Junqueira. O procurador-geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro. A Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, Fabiana Costa. O Vice-Procurador-Geral da República, Luciano Mares Maia. O diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, João Akira Omoto. O secretário-geral do Ministério Público da União, Alexandre Camanho de Assis. Ouviremos, em posição de respeito, a execução do hino nacional pelo Quarteto de Choro da Música na Medida. Agradecemos aos músicos Fernando César, Márcio Bezerra, Márcio Marinho e Valerinho Xavier, do Quarteto de Choro da Música na Medida. Muito obrigado. Para palavras de boas-vindas, nesta data especial de inauguração,
ouviremos o diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, João Akira Omoto. Bem, boa noite a todas e todos. Excelentíssima senhora doutora Raquel Elias Ferreira Dodges, nossa digníssima Procuradora-Geral da República, doutor Aristides Junqueira, nosso ex-procurador-geral, doutor Herman Benjamin, ministro do STJ e diretor da Infam, Escola Nacional de Formação de Magistrados, digníssimos procuradores gerais do Ministério Público da União, nosso digníssimo vice-procurador-geral da República, Dr. Luciano Maris Maia, nosso secretário-geral, Dr. Alexandre Camanho, senhoras, senhores procuradores gerais de Justiça, membras e membros do Ministério Público e da Magistratura, servidoras e servidores do Ministério Público e dos Poderes Executivo e Judiciário, senhores advogados públicos, senhores representantes de organizações internacionais, e faço referência especialmente à presença da Maria Rosa e da Domênica da União Europeia, que muito nos honram com a sua presença, senhores e senhoras diretores de escolas de ministérios públicos e da magistratura e de escolas do sistema de justiça, senhoras e senhores servidores da Escola Superior do Ministério Público da União, boa noite a todas e todos. Hoje é um dia de celebração, é um dia de festa. É um dia de festa no Ministério Público da União, mas, sobretudo, é um dia de festa na Escola Superior do Ministério Público da União. Nós iniciamos a gestão que ainda está em curso e segue até o início do mês de fevereiro de 2020, no dia 2 de fevereiro de 2018, há mais de 19 meses, pouco mais de 19 meses, com várias missões que a doutora Raquel nos passou, né? Ela é uma pessoa que é uma visionária, é uma apaixonada pelo Ministério Público, e a escola, de fato, foi um lugar privilegiado nesse sentido, porque foram muitos os projetos que ela tinha para a escola e que nos possibilitou executá-los. E um deles era a construção, a retomada e construção desta obra que hoje inauguramos, que é o novo prédio, aí a nova sede da Escola Superior do Ministério Público da União. Tínhamos o desejo de realizá-la ainda nessa gestão, apesar de parecer impossível para muitos, né? Nós tínhamos um enorme desafio de retomar um projeto paralisado, iniciado há mais de 12 anos, paralisado com a sua estrutura pronta há mais de 5, quase 6 anos, com dificuldades de natureza técnica, orçamentária, e isso tudo foi vencido, né? Com muita disposição, com muita determinação, e hoje, de fato, temos um prédio pronto para iniciar aí essa transição do prédio antigo para cá. A realização dessa obra em tão curto espaço de tempo contou com o engajamento, a disposição, a coragem de centenas de pessoas. Muitas pessoas contribuíram para que isso se tornasse realidade, sim. Porque algo assim não se faz sozinho, mas é o resultado de esforço e engajamento coletivos, em que cada um e cada uma é peça-chave importante e indispensável para que uma realidade como essa aconteça em tão curto espaço de tempo. Se um falham todos. Se um acerta, acertam todos. Felizmente, tivemos pouquíssimas falhas e acertamos muito nesses meses. E eu agradeço imensamente a cada um que participou desse processo. Meus parabéns e meu muito obrigado a cada um e a cada uma que acreditou nesse projeto. São muitos os agradecimentos, porque centenas de pessoas, de fato, contribuíram para que isso se tornasse realidade. Mas o meu primeiro agradecimento é para a doutora Raquel Dodge, pois este projeto é um projeto que nasce no seu coração
e foi a sua disposição, a sua coragem, a sua determinação que possibilitou que nós estivéssemos hoje aqui, na antevéspera do fim do seu mandato, inaugurando esse prédio, né? A senhora não mediu esforços em todos os aspectos técnicos, orçamentários, a equipe toda da PGR foi colocada à disposição da escola para que pudesse concretizar este sonho. O Ministério Público da União deve isso à senhora e deverá para sempre. Na nossa gestão, a área acadêmica foi enormemente valorizada pelas suas ações, né? Não há apenas um destaque para a construção deste prédio, mas em todas as suas ações, a senhora engrandeceu aquilo que é a Escola Superior do Ministério Público da União, pelos seus atos. E a SMPU é uma instituição que valoriza a educação, assim como o Ministério Público e a sua gestão, né, que passa a primar, então, pela livre circulação de ideias e que investe fortemente na produção de conhecimento, apontando para um futuro, né, que, de fato, é promissor no campo da formação acadêmica e produção de conhecimento no âmbito do MPU. Esteja certa que este é um grande legado de sua administração. Agradeço ainda o apoio inestimável de toda a equipe da Procuradoria-Geral da República, em especial do Dr. Alexandre Camanho, nosso secretário-geral, com destaque muito especial para a Secretaria de Engenharia e Arquitetura. Também ressalto aqui o trabalho inestimável das comissões de licitação, fiscalização e apoio gerencial da obra, que em tempos recordes foram vencendo as enormes dificuldades que tínhamos, todos envolvidos de uma maneira bastante engajada, né? E deram o seu melhor, sem medir os seus esforços, para concretizar os nossos objetivos. Agradeço especialmente a todos e todas, nas pessoas do José Luciano Alves da Rocha, da Comissão de Licitação, do Marcos Santana Zimbres e da Patrícia Lopes de Oliveira Lara, servidores que estão aqui presentes, eu os vi ainda há pouco. Agradeço ainda enormemente a toda a equipe da empresa construtora Engemil, né, a empresa que foi a vencedora da licitação e que tem sido exemplar no mistério de materializar esse projeto. Ao Matheus e ao Fernando, meus agradecimentos por terem compreendido a importância de realizarmos esta obra em tão curto espaço de tempo, num quadro orçamentário complicado, difícil, da Emenda Constitucional 95, e que exige, evidentemente, enorme responsabilidade na execução orçamentária para que a gente não fique com restos a pagar, comprometendo aí o nosso orçamento, os nossos limites financeiros do ano seguinte. E, graças a vocês, a gente tem um orçamento para 2020 praticamente livre dessa possibilidade. Agradeço enormemente ao Edson Pereira da Silva, nosso mestre de obras, ele estava aqui ainda há pouco. Cadê o Edson? Deve estar tímido, não ouvi. E a Ana Paula Dias Soares Rodrigues, nossa técnica de segurança do trabalho. Vocês foram gigantes no desempenho de suas tarefas. Não apenas porque fizeram bem o trabalho de vocês, porque fizeram um curtíssimo espaço de tempo, mas também porque, nesses meses todos de obras, nós não tivemos um único acidente sequer neste espaço. Há uma pessoa a quem eu devo um agradecimento muito especial, né? É um valoroso colega que, junto comigo, assumiu esse enorme desafio, que se entregou de corpo e alma, não medindo esforços para vencer todos os obstáculos que surgiram, e que foi peça fundamental, você foi peça fundamental, Balazeiro, para que hoje nós estivéssemos concluindo esse projeto. Finalmente, porque vocês são, de fato, as pessoas que foram determinantes para a concretização deste sonho,
os meus eternos agradecimentos a toda a equipe da Escola Superior do Ministério Público da União, aos secretários e aos servidores que se engajaram no firme propósito de retomar e concluir esse projeto ainda nessa gestão, ao Ivan e à Sônia, que está aqui. O Ivan sucedeu a Sônia era secretária de administração, o Ivan sucedeu a partir de janeiro, engenheiro, secretário de administração, que assumiu com responsabilidade, maestria, imediatamente se engajou, ao Bruno e ao Leonardo, da equipe de engenharia, ao Nelson, a Roseli, que produziu essa nova logo da escola, e toda a identidade visual da escola, isso foi produzido dentro da nossa casa, ao Denis e a Suzane, ao Volker, a Renata, a Elisa, ao Moisés e ao Genésio, a Graziane e a Amanda da Ascom, e a Raquel, a nossa arquiteta, que iniciou as suas atividades aqui no mês de fevereiro com o desafio de, juntamente com os IMBRES, fazer todo o detalhamento da arquitetura de interiores, que também foi produzida aqui dentro a um custo baixíssimo, né? Em nome dessas pessoas que mencionei, porque são muitos, agradeço a cada um e a cada uma por terem acreditado que seria possível, apesar de todos os desafios. Sei que têm sido meses muito difíceis, um período de muito trabalho, que a pequena equipe da escola tem trabalhado para além de suas forças. Vocês têm sido guerreiros e artífices, ao mesmo tempo, de uma nova Escola Superior do Ministério Público da União. E quando digo isso, não me refiro apenas à materialização de uma nova sede. Vocês têm sido parceiros extraordinários na construção de uma nova escola, na construção de uma escola voltada para a produção de conhecimento científico, de uma escola voltada para ensino de qualidade, ofertado para atender às reais necessidades de capacitação do Ministério Público da União. Ensino inclusivo e igualitário ao alcance de quem precisa de capacitação e de ensino. Uma escola aberta para o diálogo, para a pluralidade de ideias e para as necessidades da sociedade. Afirmo hoje, com convencimento claro de que estamos edificando uma escola que valoriza o seu passado, e temos aqui um ex-diretor, o Nicolau Dino, estava aqui neste minuto, está aqui, e nós temos que honrar a trajetória que tivemos, porque, de fato, tivemos grandes diretores à frente dessa instituição. Então, é uma escola que valoriza o seu passado como elemento importante para a construção da sua identidade, entendendo que o que somos é o somatório das nossas experiências. Se organiza no presente com um olhar sensível e atento para o momento político e financeiro por que passa o país, que debate, avalia e procura caminhos e respostas à altura das suas obrigações e das atribuições do Ministério Público, e que olha para o futuro com a responsabilidade e a certeza de que há muito a refletir, compreender e trabalhar para a construção de um Ministério Público cada vez mais zeloso de sua missão constitucional e para a construção de uma sociedade mais plural, fraterna e igualitária. Nesses 19 meses, para além de construir um prédio da nova sede, trabalhamos simultaneamente em diversas frentes. Concluímos no último dia 11 de julho de 2019, aprovado na segunda reunião extraordinária deste ano do Conselho de Administração da Escola, o Plano de Desenvolvimento Institucional para o período de 2020-2024. Plano este que foi construído de forma participativa, consultiva, com consulta a representantes tanto de todo o corpo acadêmico quanto da sociedade civil. E foram centenas de contribuições que recebemos nesse sentido. Além disso, promovemos a regionalização das atividades da escola com a instalação de 5 sedes regionais em parceria com o Ministério Público Federal. As cidades de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belém e Recife já contam com unidades de apoio da Escola Superior do Ministério Público da União, nas quais serão realizadas, apenas neste ano, mais de 100 de atividades pedagógicas. A esse respeito, é preciso lembrar que nessas 6 capitais, incluído Brasília, onde está hoje sediada a escola, concentra-se
mais de 55% dos quadros do Ministério Público da União de membros e servidores. E hoje eles todos podem ser alcançados a custo baixíssimo, sem ter que se promover deslocamento dessas pessoas para participar de capacitações. Criamos também uma linha de pesquisa, com 5 eixos de pesquisa e mais 5 eixos transversais. A linha de pesquisa é a promoção dos direitos fundamentais pelo Ministério Público da União e tem como princípio norteador a formação interdisciplinar e humanística dos agentes do Ministério Público da União. 5 eixos: políticas públicas, acesso à justiça, sistema de justiça penal e segurança pública, movimentos sociais, sociedade e trabalho. Eixos transversais: internacionalização, gênero e raça, direitos humanos, impacto social e institucional. 5 eixos que cada uma das atividades realizadas pela SMPU desde o início deste ano já devem buscar atender. Criamos 8 grupos de pesquisa e selecionamos 16 doutores, membros e servidores do Ministério Público da União para serem seus líderes. Eu vi aqui, ainda há pouco, Denise Abad, que é uma das líderes de pesquisa dos nossos grupos. Criamos um colegiado de ensino. A escola funcionava como 4 escolas, cada ramo tinha uma escola funcionando dentro da SMPU. E desde meados do ano passado, nós temos um colegiado de ensino, uma câmara de ensino composta pelos 4 coordenadores de ensino e o diretor-geral. Os objetivos da Câmara de Ensino é tratar de um plano de atividades comuns aos 4 ramos, ao MPU. É a construção naquilo que é a produção científica e acadêmica do que é o Ministério Público da União, das atividades que são de interesse comum dos 4 ramos, das atividades de extensão que interessam a todo o Ministério Público e a toda a sociedade. Para 2019, para que vocês tenham uma ideia, estão planejadas, e muitas já foram realizadas, mais de 60 atividades pedagógicas sob orientação da Câmara de Ensino, em que nós construímos projetos pedagógicos por consenso, não há votação. Aperfeiçoamos a Câmara de Desenvolvimento Científico, que passa a contar com os 16 líderes de pesquisa da escola, os 4 coordenadores de ensino e o diretor-geral, um colegiado de 21 pessoas que tem por competência e atribuição pensar estrategicamente e a formação acadêmica, o trabalho acadêmico da Escola Superior do Ministério Público da União, articulando ensino, pesquisa e extensão em programas acadêmicos, que já são 16 aprovados pela CDC. A CDC, então, criou, na reunião realizada no último dia 8 de agosto, 16 programas acadêmicos com abrangência suficiente para contemplar todas as nossas atividades e necessidades, e que, articulando pesquisa, ensino e extensão, nas suas diversas áreas temáticas, buscarão traçar objetivos e metas e desenvolverão ações pedagógicas e acadêmicas para os próximos 5 anos, os anos do próximo período avaliativo do MEC, que se inicia em janeiro. Entre os programas acadêmicos, os 16 são: 1º, consumo, meio ambiente e sustentabilidade; 2, internacionalização do direito; 3, diálogos democráticos; 4, direitos humanos, memória e políticas de reparação; 5, gênero, raça e não discriminação; 6, corrupção, improbidade e criminalidade; 7, migrações, refúgio, trabalho escravo e tráfico de pessoas; 8, Ministério Público Resolutivo, consensualidade, processo e procedimento; 9, movimentos e organizações sociais e sindicais; 10, o futuro do trabalho; 11, proteção de pessoas ameaçadas; 12, tortura, violência e privação de liberdade; 13, vulnerabilidades e inclusão social; 14, governança, gestão e inovação; 15, um programa permanente de formação de formadores; e 16, um programa de formação em idiomas. Com isso, a SMPU deixa de ser uma escola técnica, que se ocupava prioritariamente de ensino, e passa a se orientar e a se alinhar com as diretrizes do Ministério de Educação, transformando-se numa escola técnico-científica em que ensino, pesquisa e extensão estão articulados entre si
e contando cada uma dessas áreas com um orçamento proporcionalmente distribuído, assumindo assim essas 3 dimensões acadêmicas igual importância no âmbito da ESMPU. Além disso, pretendemos implementar, e contamos aí com a colaboração da Secretaria-Geral, encaminhei hoje para publicação o acordo de cooperação que temos com o Ministério Público Federal. A ideia é criarmos, ainda nessa gestão, a TV ESMPU, usando a plataforma da TV MPF, e procurando, com isso, nos possibilitar que nas 6 unidades em que temos a escola instalada, possamos transmitir ao vivo e depois ficará disponível tanto na plataforma da TV SMPU quanto no YouTube as atividades, simpósios, seminários e palestras, mas com imagens e som captados de uma forma muito profissional a partir de um projeto desenvolvido pela nossa assessoria de comunicação em parceria com a PGR. Além disso, um outro projeto que ainda pretendemos deixar encaminhado até o final da nossa gestão é a criação de uma revista científica com potencial para obter o extrato Qualis A, né? Passando dessa forma a buscar efetivamente produzir impacto daquilo que produzimos em termos de produção científica, né, de conhecimento científico. Bem, a SMPU que se projeta para o próximo período avaliativo do MEC 2020-2024 é a melhor possível, fruto de um legado que se materializa com a entrega desse novo, bonito e confortável edifício. Isso é um símbolo, de fato, daquilo que temos feito. Que aqui seja palco e cenário da produção de conhecimento e saberes, que seja o espaço da pluralidade de ideias e do pensamento crítico, que aqui se projete e se construa permanentemente as bases de uma instituição democrática, democrática por vocação e aberta à sociedade, porque a sociedade é a sua razão de existir. Que na SMPU encontremos tudo aquilo que Peter Haberle denomina de sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Que a Constituição se materialize aqui, em cada uma das suas atividades acadêmicas. Que a SMPU contribua efetivamente para a construção de um país mais democrático e melhor para os seus cidadãos e cidadãs. Que sejamos todos muito felizes nesse projeto. Muitíssimo obrigado. Exibiremos agora um vídeo elaborado pela Escola Superior do MPU, apresentando a história da instituição, no painel do lado. Nos próximos 5 anos, a escola está se projetando para ser um espaço de diálogo com a sociedade, diálogo entre os ramos do MPU, entre os diversos atores que compõem a escola com toda a sua diversidade. Estou na Escola Superior desde agosto de 2002. Temos o maior prazer em trabalhar e receber pessoas na escola para aprenderem, para se aperfeiçoarem, prestarem um serviço melhor para a sociedade. A escola, enquanto ela produz, enquanto ela capacita, ela está ao mesmo tempo produzindo conhecimento. Trabalhar no ambiente escolar é ao mesmo tempo prazeroso e desafiador. É prazeroso porque você trabalha com pessoas e você acompanha o processo formativo dessas pessoas. Desafiador porque a gente lida com um universo plural e muito dinâmico. E a escola ela precisa sempre atender a essas várias realidades. A SMPU, como a conhecemos hoje, iniciou em 2000, quando a doutora Sandra Quirot plantou uma semente robusta, forte, com um tronco único e 4 ramos, o primeiro sinal visível do MPU. Em 2005, a escola estava pronta para buscar o seu certificado junto ao MEC. Neste contexto, o Dr. Rodrigo Janot reorganizou o curso de ingresso e vitaliciamento como uma pós-graduação que
cada vez mais está se aproximando da sociedade e da prática jurídica. O grande desejo do mestrado profissionalizante foi realizado no tempo do Dr. Carlos Henrique. Na gestão do Dr. Akira, a escola finalmente conseguiu definir uma linha de pesquisa, os eixos temáticos e transversais. O Ministério Público Brasileiro aspira a ser uma instituição de excelência e para que isso ocorra é preciso fazer pesquisa própria. A construção da nova sede, ela é de fato um marco muito representativo e simbólico. Ela materializa o início de uma nova fase e que transformará de fato a escola na referência que ela quer ser no cenário jurídico nacional. Estamos investindo na qualidade da atuação de membros e servidores do Ministério Público para que nós exerçamos com plenitude a elevada missão constitucional que temos, que é trabalhar pela democracia, na defesa de direitos humanos e contra o crime. Tomar a obra da SMPU foi um desafio. A obra tinha muito tempo parada, apenas na fase de estruturas. Então a primeira etapa foi atualizar os projetos, solucionar demandas de planilha e a partir daí trabalhar com a comissão de administração, publicar o edital e recomeçar. E o resultado está aí, um produto para a sociedade, para aqueles que precisam do Ministério Público Brasileiro. O prédio conta com 5 pavimentos que abrigarão tanto a área administrativa quanto a área acadêmica. Estão previstas 6 salas de aula, um laboratório de informática, 2 auditórios, um para 150 pessoas e outro para 110 pessoas, além de biblioteca, estúdio de gravação e demais salas para as atividades acadêmicas. O prédio também abrigará toda a área administrativa atual da escola, já prevendo um crescimento para a expansão futura. Para o futuro, eu imagino uma escola com capacidade de diálogo com a comunidade científica e acadêmica de universidades nacionais e internacionais, uma escola com capacidade de diálogo com a sociedade, uma escola aberta à inovação, ao conhecimento e à produção de soluções para a grande complexidade dos problemas que as sociedades contemporâneas oferecem. Falará agora a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, Fabiana Costa. Excelentíssima Senhora, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, digna Procuradora-Geral da República, ministro Herman Benjamin, doutor Aristides Junqueira, nosso Procurador-Geral da República entre 89 e 95, meu caro colega Alberto Bastos Balazeiro, Procurador-Geral do Trabalho, caro Luciano Maris Maia, Vice-Procurador-Geral da República, caro João Akira, Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União, caro Alexandre Camanho de Assis, Secretário-Geral do Ministério Público da União, todas as autoridades aqui presentes, colegas, servidores, convidados. O sucesso de toda instituição, seja pública ou privada, reside em sua capacidade de promover a inovação por meio do conhecimento. Ainda que na sociedade da informação o acesso ao conhecimento seja mais fácil, haverá sempre a necessidade de manter um espaço próprio destinado ao diálogo e à pesquisa fundamentada. Com muito prazer, faço coro aos colegas de outros ramos do Ministério Público da União para celebrar a inauguração deste novo espaço da Escola Superior do Ministério Público da União. Esta instituição tem função essencial no desenvolvimento do Ministério Público brasileiro, uma vez que promove a busca, por meio do conhecimento científico e pela reflexão crítica da atividade ministerial.
O aprimoramento de saberes em uma organização como o Ministério Público depende da disposição de seus integrantes em adquirir novos conhecimentos e da generosidade daqueles que se dedicam a ensinar. Este espaço propicia o aprofundamento de temas relevantes à promoção da justiça, da democracia, da cidadania e da dignidade humana. O compartilhamento de experiência e a construção do conhecimento coletivo é o caminho mais sólido e duradouro para o fortalecimento institucional e tem lugar assegurado nesta escola. Estou certa, Dr. João Akira, de que a Escola Superior do Ministério Público da União dá mais um passo neste sentido, ao aprimorar sua estrutura física e oferecer melhores condições de integração e aprendizagem. Assim, esta casa contribui para a formação do corpo funcional dos ministérios públicos e para a melhor prestação dos serviços à sociedade. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio fundamental e a parceria sempre muito frutífera entre a Escola Superior do Ministério Público da União e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E cumprimento, com especial carinho, a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, que finaliza seu mandato, pautado por competência e sensibilidade à frente do Ministério Público. Muito obrigada. Tem a palavra o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro. Boa noite a todas e todos. Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, Excelentíssimo Senhor Ministro Herman Benjamin, Excelentíssimo Senhor Dr. Aristide Junqueira, Procurador-Geral da República entre 89 e 95, Excelentíssima Senhora Fabiana Costa, Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, Excelentíssimo Senhor Luciano Maris Maia, Vice-Procurador-Geral da República, Excelentíssimo Senhor João Akira Omoto, meu amigo Diretor-Geral da SMPU, Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Camanho de Assis, Secretário-Geral do MPU. É com imensa gratidão, alegria e a sensação de dever cumprido que hoje vejo essa solenidade de inauguração da nova sede da SMPU. Muito mais do que um prédio moderno e funcional, essa sede significa o compromisso do Ministério Público brasileiro com a técnica, com o conhecimento e com a ciência a serviço da sociedade. Há quase 2 anos tive a honra de receber o convite da doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, para assumir o cargo de Diretor-Geral Adjunto dessa SMPU, junto com o honroso convite, uma missão à diretoria, construir a sede própria da escola. Naquele momento, o objetivo traçado por doutora Raquel poderia até parecer difícil. Vivíamos uma grave crise orçamentária, que ainda perdura, e havia 7 anos que se tentava dar início a essa etapa da obra. Mas tínhamos a missão a cumprir, contando com o único e inestimável apoio de Sua Excelência, a doutora Raquel Dodge, ao lado do colega João Akira, amigo e diretor-geral da SMPU. Fizemos de tudo para concluir o projeto, licitar a obra, contratá-la e executá-la, não somente dentro, mas em antecipação ao prazo programado. Cada uma dessas etapas foi acompanhada de perto. Cada tijolo foi assentado sob o olhar atento e comprometido da PGR Raquel Dodge, da diretoria e dos prestimosos servidores dessa SMPU e da PGR. E hoje temos a alegria de ver erguido e pronto para servir a todos os ramos do Ministério Público esse templo do conhecimento. Eu agora, desde o último dia 22, me dedico a outra missão, também a mim conferida, com muita honra, pela doutora Raquel Dodge, a de edificar um novo Ministério Público do Trabalho, um MPT capaz de dialogar com altivez, com os 3 poderes da República e com as demais instituições do país, em busca do reequilíbrio das relações de trabalho. Uma instituição apta a auxiliar a preparação do Brasil
para as constantes e cada vez mais velozes transformações na produção e na organização do trabalho na sociedade. Não tenham dúvidas, senhoras e senhores, essa nova missão passa, sem dúvidas, pelo debate e pelas discussões que aqui serão produzidas a partir deste prédio. Quero aqui citar uma frase de Benjamin Franklin, que nos serve nesse momento. Os investimentos em conhecimento são aqueles que geram os melhores dividendos. Rogo para que os dividendos gerados dentro dessas paredes possam irrigar todo o Ministério Público da União e Ministério Público Brasileiro, para que sua missão constitucional seja exercida com clareza que apenas a ciência e o estudo minucioso da realidade podem oferecer. Muito obrigado. Passamos a palavra à Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge. Boa noite a todas e todos. Está muito calor, está tarde, estamos cansados. Procurarei ser breve e procurarei não me ater ao texto escrito que trouxe, para ver se consigo prender a atenção de cada um para as poucas coisas que gostaria de lhes dizer. Em primeiro lugar, eu preciso convidar para este painel e insistir para que venha o meu vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros. Pela singular razão de que estamos aqui, e este é um mandato que se encerra, mas como uma obra realmente coletiva. Como dizia o João Akiri, portanto, não sou eu e não é apenas um de nós que está acolhendo todos vocês para testemunhar como ficou bonita a nossa escola. Mas somos aqui uma grande equipe, eu e o Vice-Procurador-Geral da República, Luciano Maia, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, que tivemos uma responsabilidade no nicho de competência das nossas atribuições, mas que dividimos sempre com todos. Estamos juntos com João Akiromoto, que aceitou esse grande desafio de liderar essa escola e conduzi-la para um futuro diferente, como assinalou no seu discurso, reorganizado com bases técnico-científicas que conduzem essa escola para uma nova missão, uma missão importante, como ele assinalou. Também Alberto Balazero, que teve essa missão de erguer este edifício que estamos inaugurando, para abrigar nesse edifício uma instituição. E nisso, ao cumprir tão bem e antecipadamente os prazos todos assinalados, propiciou que este espaço realmente se dedique a uma missão que é grandiosa, que é fortalecer o Ministério Público da União. Juntos estivemos todos, o tempo todo, com o dono do cofre, nosso secretário-geral do Ministério Público da União, que a cada dia em que nos deparávamos com as dificuldades orçamentárias recentes, precisava cancelar uma despesa para carrear os recursos que não podiam faltar para essa obra. Então, foi um trabalho de engenharia orçamentária e financeira constante. E, ao longo desse período, este sonho de erguer a Escola Superior do Ministério Público da União, que não é só do MPF, mas é também do MPM, do MPDFT e do MPT, este sonho foi sempre embalado pelos procuradores-gerais aqui presentes, e eu gostaria de citar e agradecer por isso a nossa querida Procuradora-Geral de Justiça do DF, doutora Fabiana, que tem sido uma parceira de gestão e em sororidade, essa característica tão feminina de governar e de conduzir a vida mundo afora. Alberto Balazero agora saiu da escola e assumiu a Procuradoria-Geral do Trabalho, embalado pelos votos de seus colegas, o mais votado, como também tinha sido votada a Fabiana, e isto o credencia para esse novo rumo do MPT. Me orgulho muito de ter aqui nesse painel o diretor-geral da Infam, o ministro Herman Benjamin, um
um visionário, a maior autoridade hoje no mundo em defesa ambiental, que forma toda uma geração de pesquisadores e ativistas e juízes nessa área que é tão importante para o mundo. Tive oportunidade agora no mês de julho de ir ao Quênia, tratar com a ONU Ambiente, a ONU Habitat de questões ambientais. E ali pude testemunhar o grau de respeito que o sistema ONU, que o mundo inteiro tem pelo ministro Herman Benjamin. Juntos fomos recentemente a Londres, na Suprema Corte de Londres, pela primeira vez, falaram 2 brasileiros, o ministro Herman e eu, e falávamos de proteção ambiental para esta e para as futuras gerações. Eu ali era apenas uma convidada, o ministro Herman era a autoridade, ouvido pelo Lorde, membro da Suprema Corte, por todos os ambientalistas do mundo como uma voz que aponta os rumos da proteção ambiental no mundo. O ministro Herman, que além de diretor-geral da escola, eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, é atualmente o diretor-geral da Escola Congênere dos Juízes e idealizador e criador do Instituto Judicial Global do Ambiente. São feitos extraordinários para um brasileiro que projeta o nome do Brasil no mundo. E eu tenho um enorme orgulho de acompanhar a trajetória do ministro Herman, de examinar com cuidado cada um dos seus importantíssimos acórdãos no Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, essa sua trajetória de vanguarda na proteção ambiental. Peço a ele uma grande salva de palmas. Está aqui conosco, como assinalava o colega João Akira, uma pessoa importante para a escola, que é o nosso ex-diretor da escola, Nicolau Dino. Uma obra a escola é uma obra de muitas mãos, não é? Como nos resumiu o nosso Frei Vicente, que aqui na escola é o Dr. Volker. Cada um dos diretores da escola, cada um dessa equipe, cada servidor e pesquisador que está aqui presente, tem uma parcela importante em erguer essa instituição. Nós estamos entregando um edifício, mas a instituição é muito maior que ele, a instituição Escola Superior do Ministério Público. Queria assinalar a presença aqui entre nós de todos vocês que aceitaram o nosso convite para participar dessa cerimônia de inauguração. E talvez não consiga agradecer nominando a presença de todos, mas eu queria ter a oportunidade de mencionar a presença da União Europeia aqui entre nós, Maria Rosa e Domênica. Por serem parceiros na pesquisa e em projetos contra a violência doméstica, a favor do ambiente, por equidade de gênero e tantos grandes projetos que temos encaminhados junto com a escola. Queria também dizer que está aqui entre nós uma pessoa que orgulha o Ministério Público Brasileiro, que é o Dr. Paulo César dos Passos, que é o presidente do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça. Estão aqui entre nós os presidentes de associação de classe, doutor Ângelo Fabiano, doutor Murrieta, que representa a CONAMP. Deixa eu ver quem mais está aqui. Vou me lembrando aos poucos. Queria também dizer que está no painel doutor Aristide Junqueira Alvarenga. Em breve, somo-me ao grande e glorioso Colégio dos Ex-Procuradores Gerais da República, que é um colégio mantenedor daquilo que de melhor tem na tradição do Ministério Público, que é a memória dos rumos e dos caminhos por onde andamos. A memória nos ajuda sempre a identificar os caminhos onde tem os precipícios e os erros, e por aquele caminho não podemos retomar, e nos indica o caminho do acerto. E o que fazem os ex-procuradores gerais da República é sempre nos lembrar isso, não é?
o que define a nossa ética, o que define quais são os nossos valores, aqueles que não devemos abandonar nunca. Da parte do CNMP estão aqui a nossa secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva, Ivana Farina, nosso secretário de Relações Institucionais, Nédens Ulisses, ambos procuradores gerais de Justiça nos seus estados de Goiás e Minas, a nossa secretária-geral, Cristina Mello, os subprocuradores gerais da República, muitos aqui presentes, Darcy Vitobello, Nicolau Dino, Ira Neide, já cito Bigonha, doutor Bigonha está aqui também, nos honra muito. Cristina Romanó, minha secretária de Cooperação Internacional, e Denise Abad, secretária adjunta, Aurélio Rio, subprocurador-geral também aqui presente. Acho que a desembargadora Mônica Cifuentes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que nos orgulha muito pela sua atuação sempre importante. Conselheira Maria Tereza Willi Gomes, conselheira do Conselho Nacional de Justiça, representando aqui o Conselho, o seu presidente também, muito obrigada pela sua presença. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, doutor Tiago Ranieri, a Sueli Marsala, que é presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público Federal, e tantas pessoas queridas aqui, doutor Paulo Penteado, presidente da Associação do Ministério Público de São Paulo, doutor José Raimundo de Lima, diretor do Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público da Paraíba, doutor Nilton Pereira, vice-presidente da Primeira Região, representando a AJUF, falávamos ainda há pouco, e todos os servidores e diretores aqui da escola. Me perdoem não ter mencionado todos, eu sei que começo... A doutora Dalis Mota Nunes, oficial de Finanças e Controle da FPI Américas, e tantos que aqui comparecem. O calor está muito, a hora adiantada, eu quero lhes dizer algumas poucas coisas. Além de reforçar um agradecimento cordial ao doutor Akira e ao doutor Balazeiro por terem aceitado o desafio de erguer essa obra, mas de também instituir os novos rumos para a escola, eu agradeço empenhadamente pelo que fizeram ao receberem, após terem aceito esse mandato. O quanto falaram, acho que denota muito claramente quão intensa foi a atuação de ambos nesse último ano. Com inúmeras reuniões, com debate, não arbitrariamente, não intuitivamente, mas com discussões, com capacitadores antigos da escola, com procuradores e procuradoras da República, e membros dos outros ramos do Ministério Público, com pessoas da comunidade. Foram a campo, chamaram aqui em inúmeros seminários os indígenas, as mulheres vítimas de violência, as pessoas atingidas por barragem, as pessoas atingidas por barragens hídricas, as pessoas atingidas por barragens minerárias e seus rompimentos, por jovens e pessoas da comunidade. Dr. João Akira e Dr. Balazeiro levaram o curso da escola com novos procuradores da República para o interior da Amazônia, para conhecerem a realidade nua e crua antes de assumirem os seus ofícios. Falaram também com as associações de classe, com as câmaras de coordenação e revisão, com os procuradores da primeira e da segunda instância e também com a cúpula da instituição, num diálogo permanente, contínuo, até tarde da noite, todos os dias da semana. E fui testemunha de que, ao tempo em que abraçavam a ideia de erguer esse edifício, tinham como mais importante a ideia de fortalecer uma instituição. E é esse, eu acho que, o real valor que nos une aqui, em torno do famoso ODS 16. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que o Brasil e tantas nações do mundo pactuaram, entendendo que, fortalecendo instituições, fortalecemos a democracia, fortalecemos a sociedade e empoderamos as pessoas, contribuímos para o desenvolvimento humano. Este é o papel dessa escola, esse é o papel que ambos, ao dirigirem a escola, abraçam junto conosco. Esse é o papel importante para esse edifício que abre suas portas não só para membros e membras do Ministério Público, da União, mas também por parceria com os órgãos do sistema de justiça, os juízes
inclusive, para os servidores, para a comunidade em suas inúmeras atividades de extensão que nunca deixaram de acontecer e que inclui meninos e meninas de escolas públicas de várias regiões administrativas aqui do DF, para motivar vocações, para também fazer um diálogo permanente sobre aquilo que é necessário. Como está a qualidade na sua escola? Como você compreende o mundo? Como você compreende a sua oportunidade de ser quem você quer ser? Ao entender isso, e essa dinâmica da relação entre a comunidade e o papel que fazem os membros do Ministério Público da União, nós nos desencastelamos. Saímos de trás de uma mesa e nos dispomos a ouvir a realidade nua e crua, a verdade sobre a qual devemos intervir, aquilo que é de mais pernicioso e iníquo que exige a atuação do Ministério Público. A realidade que trata de discriminação, de exclusão, de desigualdade social, de impacto ambiental, de destruição da água, de destruição da floresta, de tudo que impede o desenvolvimento humano sadio. Então, quando estamos inaugurando este edifício, na verdade, nós estamos fortalecendo uma instituição. E é disso que se trata, e é por isso que estamos aqui juntos. Quando falamos em tantos eixos, 12, se não me engano, 16 eixos, o mesmo número do ODS, em programas transversais, nós estamos falando, ao fim e ao cabo, de uma única coisa, de zelar por direitos fundamentais, por uma democracia vigorosa, de superação de desigualdades. Estamos falando do humano, da condição humana. E isso só é importante quando nos percebemos iguais uns aos outros e zelamos por isso. Iguais em direitos, iguais em dignidade, iguais em oportunidade. A escola precisa fazer pesquisa para saber quais são as causas da desigualdade tão difíceis de serem enfrentadas e qual é o papel do Ministério Público para enfrentar essas causas de desigualdade, de iniquidade, de opressão contra as liberdades. A Escola Superior do MPU é a maior do seu gênero no mundo. Eu não sabia. Descobri já como procuradora-geral. Descobri conversando com outros ministérios públicos de outros países do mundo. E com a própria escola da IAMP. Vou lhes dar uma ideia de magnitude. Essa escola, do jeito que estava, abrigada em 2 andares do prédio da PRDF, deu no ano passado aula para 15.000 pessoas. 15.000 membros e servidores. É muito. É uma escola que se organiza com pouca gente, com recurso pequeno, para capacitar membros para entenderem a lei antiga e a lei nova, aquela que acabou de ser aprovada pelo Congresso e que nós não estudamos, para entender os riscos da mudança normativa que pode destruir os instrumentos que hoje temos, que precisa entender a realidade social e o fato social para que possamos nele intervir de forma adequada. A Escola Superior da IAMP, Associação Ibero-Americana dos Membros do Ministério Público de todos os países de língua portuguesa e espanhola aqui da América do Sul, ela deu aula e dizia isso com orgulho para 560 membros do tempo em que a nossa escola estava dando aula para 15.000 pessoas. Então, isso é apenas para entendermos a magnitude do que já fizemos. A escola agora se projeta para um número muito mais ampliado de alunos, membros e servidores. E fazemos isso com recursos muito poucos e faremos mais com o que a escola agora projeta. Mais e melhor, com melhores cursos à distância, com a inauguração de 5 novas sedes além dessa, para que em 5 capitais do Brasil, para ficarmos mais perto de membros e servidores, para que eles não precisem vir a Brasília a cada vez que queiram se capacitar. E essa capilarização, essa interiorização da escola, ela é muito importante, ela tem um aspecto não só de poupar dinheiro, mas ela tem um aspecto de levar a capacitação ao maior número de membros e servidores. As mulheres, por exemplo.
A maioria das mulheres do Ministério Público, membros e servidores, não conseguem vir a Brasília fazer o curso, porque elas têm tarefas domésticas que as impedem de estar aqui uma semana inteira, um mês inteiro, 15 dias, às vezes 2 ou 3 dias. Elas levam os meninos na escola, ao médico, cuidam das atividades do lar. Elas, quando são os homens que precisam vir, as esposas ajudam, as companheiras ajudam, mas o vice-versa nem sempre, o inverso nem sempre é verdadeiro. Então, era preciso que a escola fosse onde mulheres, membros e servidores estão. E nós inauguramos, já na gestão de Akira e Balazeiro, 5 novas unidades da escola, em 5 capitais do Brasil, para regionalizar. E vamos agora ampliar os cursos de capacitação à distância, que também favorece. A pessoa pode assistir os cursos na hora que lhe for mais conveniente, na hora que os serviços institucionais e os domésticos, por exemplo, lhes permitir para homens e para mulheres. E isso acho que ajuda muito. E é importante assinalar que capacitação é item objetivo para promoção na carreira. Portanto, se menos mulheres podem vir, esse dado objetivo acaba não operando quando são elas que vão ser promovidas. E há uma natural preterição nessa evolução dentro da carreira. Então, também por isso, capilarizar tem um sentido objetivo e um sentido substantivo muito relevante. Muito, eu poderia dizer, mas eu queria já encurtar e lhes dizer o seguinte. Esta instituição tem membros e servidores, dependentes uns dos outros. É preciso dizer isso com clareza. Os membros, eles têm uma atribuição muito importante, mas o nosso trabalho precisa dos servidores. E, portanto, a escola precisa capacitar membros e servidores. Servidores para que compreendam a importância do que fazem. Membros para que, inclusive, compreendam a importância dos servidores. É uma relação simbiótica muito relevante. E é ela que cria, dentro da escola, uma cultura organizacional que nos entende como interdependentes. E gera um compromisso de ética e de integridade de todos, não só de um desses 2 segmentos. Nós estamos irremediavelmente unidos, membros e servidores. E esta é uma instituição que, nesse viés de integridade, de ética, de sobriedade, ela precisa estar pronta para defender, e é preciso dizer isso mais de uma vez e sempre, para defender democracia e liberdades públicas, para litigar em favor de direitos fundamentais e humanos, para postar-se ao lado dos discriminados e dos menos favorecidos, para não ceder a pressões espúrias, para não servir às vozes contrárias ao regime de leis. O Ministério Público, em todo o mundo, é independente e autônomo. E só se compreende o Ministério Público com essas 2 características, de independência e de autonomia. Independência para fazer o que é preciso fazer, para cumprir a promessa da Constituição e das leis. Autonomia para ter os meios para fazer isso. Porque se temos coragem e os instrumentos jurídicos, mas não temos a estrutura, nós não entregamos a nossa missão. Então, independência e autonomia são características fundamentais para qualquer Ministério Público no mundo. E o Ministério Público brasileiro compreendeu isso de forma muito clara há 30 anos, ao sairmos de um ambiente de ditadura e entrarmos num ambiente democrático. E, a partir dali, ano a ano, instrumento a instrumento, lei por lei, esse edifício desta instituição foi se sedimentando para dar significado real ao que significa, ao que quer dizer independência e autonomia. É com independência e autonomia que o Ministério Público cumpre a sua missão constitucional, que é clara no sentido de que fora da ordem democrática não há salvação. Sem proteção de direitos fundamentais, não há sociedade justa. E sem justiça, não tem democracia.
Há poucos dias eu queria pedir a todos licença para repetir aqui observações e uma mensagem que teve uma grande repercussão, mas é preciso que seja repetida em mais de uma solenidade, em mais de uma ocasião, não só hoje, mas doravante. A mensagem que, na minha solenidade de despedida no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, decano da Corte, disse, enaltecendo não a mim, nem a minha saída da Corte ou deste mandato, mas enaltecendo a posição singular do Ministério Público no Brasil. Disse ele, o Ministério Público não serve a governos, a pessoas, a grupos ideológicos, não se subordina a partidos políticos, não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem. O Ministério Público também não deve ser o representante servil da vontade unipessoal de quem quer que seja, ou instrumento básico de ofensa de direito das minorias. E arrematou o ministro Celso naquela ocasião. O Ministério Público não serve a governos, a pessoas, a grupos ideológicos, não se subordina a partidos políticos, não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem. Essas palavras do decano do Supremo Tribunal Federal caem no terreno fértil dessa escola. Não são sementes que caem à beira do caminho, para que as aves a comam, nem caem em lugares pedregosos, onde não há muita terra e é logo queimada ao sol, e por falta de raiz se seca. Tampouco será sufocada por espinhos. Esta é a parábola do semeador. Ao contrário, essa escola tem terra boa, e com a ajuda dessa terra boa, ela vai dar bons frutos se houver grãos, alunos, capacitadores, ideias, linha pedagógica, com identidade própria, com esse espaço que é muito adequado. Capacitadores e alunos aqui se encontrarão para fortalecer a ética e os princípios que regem o trabalho dos membros e servidores do Ministério Público da União. A capacitação é necessária. Sejamos humildes. O fato social muda. As leis são aprimoradas. É preciso entender essa dinâmica. Os problemas sociais mudam. Eles variam de região para região num país continental como o nosso. A atuação dos membros do Ministério Público, portanto, não é homogênea em cada parte do território brasileiro. Aqui e ali as prioridades são alteradas, porque os problemas são diferentes. E quando faz pesquisa e se propõe a fazer pesquisa, a escola se propõe a ajudar a fazer o diagnóstico da situação sobre o qual devemos interferir. A lei muda, o fato social muda, e por isso é preciso haver reflexão. Talvez aquela que fizemos no passado já não seja suficiente e adequada. É preciso ver onde trabalhamos melhor, onde erramos, onde acertamos e, sobretudo, qual é o impacto do trabalho que fazemos. Quando agimos, às vezes imbuídos das melhores intenções, estamos reforçando diferenças sociais ou estamos dissipando discriminações? Precisamos medir e conhecer o impacto daquilo que é o trabalho do Ministério Público. Mudamos o fato social para melhor? Estamos ajudando realmente o país? Quando trabalhamos muito e zeramos diariamente a nossa mesa de trabalho, fizemos algo realmente significativo? Que interferiu e mudou a realidade? Ou apenas nos desincumbimos de uma série de tarefas, talvez até mecânicas e repetitivas, que acabam produzindo dados quantitativos muito eloquentes, quando talvez uma única ação fizesse toda a diferença. A escola é o espaço da reflexão
crítica, sobretudo naquilo que concerne ao nosso próprio papel como agentes de um regime de leis, agentes da democracia, defensores da sociedade. Espaço, portanto, de pesquisa, quando diz o diretor-geral da escola, nosso querido João Akira, espaço de pesquisa técnico-científica, com rigor pedagógico, que supere as nossas intuições, os nossos pré-conceitos. Às vezes, que alimentam a nossa consciência e nos apaziguam a consciência, dizendo, trabalhamos muito, fizemos muito, unimos várias pessoas em torno de um tema, mas será que adotamos mesmo a melhor estratégia? Será que a estratégia que adotamos era a adequada? A escola vai nos ajudar a entender isso. Por isso, apostamos muito nessa escola como um espaço de capacitação, mas também de geração de conhecimento. E um espaço crítico. Um espaço crítico de pessoas que não dialoguem apenas entre si, como fazemos muitas vezes dentro da nossa instituição, mas dialoguem com a comunidade. Um espaço que esteja aberto a ouvir o que a comunidade tem a dizer. E outras instituições de pesquisa. E por isso, a escola se associa em cooperação e em coordenação com outras instituições de ensino, como a dos juízes, como universidades brasileiras e estrangeiras, inclusive coordenando cursos de mestrado e de doutorado para membros e servidores. O meu desejo é que esta escola siga nesse caminho pujante que a marca desde o início, de realizar o sonho de tornar o Ministério Público realmente uma instituição que faz diferença para a sociedade democrática brasileira. O pedido que faço a todos que aqui compareceram é que permaneçam vigilantes, contribuam com a sua palavra, com a sua crítica, com o seu incentivo para manter não só os diretores da escola alertas, mas também os seus capacitadores, os seus diretores pedagógicos, para que usemos o dinheiro público depositado nessa escola, fruto dos tributos pagos por todos os brasileiros, para esse destino importante. Fortalecer o Ministério Público, mantê-lo independente, mantê-lo autônomo e leal e fiel ao seu compromisso de realizar a promessa da Constituição. A promessa que a Constituição faz é de uma sociedade justa, livre e solidária. Ainda não somos, mas é um sonho muito grande que precisamos continuar sonhando e acreditando que podemos contribuir para realizar. Que cada um faça a sua parte. Agradeço muito a todos que fizeram, exalto e agradeço o trabalho do querido colega e amigo João Akira Omoto, primeiro por ter aceitado esse desafio e o convite que ele fez, e, sobretudo, por empreender esse mandato muito além do que eu poderia desejar. Superou e muito todas as minhas maiores expectativas devido ao seu talento, à sua capacidade, à sua gestão sempre proba e correta no rumo da justiça social. Muito obrigada a todos. Teremos agora uma homenagem do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, João Akira Omoto, que entregará à Procuradora-Geral da República e ao Procurador-Geral do Trabalho uma placa com os seguintes dizeres: nossa homenagem e nossos sinceros agradecimentos por sua valiosa atuação para a concretização deste sonho, que é a sede própria da Escola Superior do Ministério Público da União. Brasília, 16 de setembro de 2019.
Agradecemos a palavra das autoridades e realizaremos, nesse momento, uma foto oficial do nosso dispositivo de honra aqui. Por favor, à frente, os nossos fotógrafos. Teremos neste momento o descerramento da placa inaugural à frente do hall de entrada. Pedimos que todos mantenham-se nos seus lugares, enquanto as autoridades da mesa vão até o descerramento da placa.